Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese. Aqui comigo mais uma vez o nosso querido Alexandre Palmeira, o Alexandre que é médium e trabalhador do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, lá do bairro de Cascadura. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, amigo ouvinte, é um prazer novamente estar aqui nessa continuidade desse estudo do livro da Gênesis, que é extremamente esclarecedor, não só para quem é espírita, para todo um segmento que busca entender de forma racional essa criação, né, do planeta, dos seres. É muito enriquecedora. É um prazer. E amigos ouvintes, aqui conosco também nos apoiando na técnica, o nosso querido Serginho. Então, amigos ouvintes, nós vamos reiniciar o nosso estudo a partir do item 41, que o Alexandre vai ler aí pra gente, Alexandre, por gentileza. Sim, vamos lá. Capítulo 9, item 41. Capítulo 11. Capítulo 11, item 41, a Gênese espiritual. E aí ele vem dando continuidade dessa questão da raça adâmica, né? Que o título é raça adâmica, né? Que vai do item 38 ao item 42. Nós agora vamos ler o 41. Independentemente dos fatos geológicos, a prova da existência do homem sobre a Terra antes da época fixada pela Gênese é tirada da população do globo. Sem falar da cronologia chinesa, que remonta, disse, a 30 mil anos. Documentos mais autênticos atestam que o Egito, a Índia e outros países estavam povoados e florescentes pelo menos 3 mil anos antes da era cristã. 1000 anos, consequentemente, depois da criação do primeiro homem. Segundo a cronologia bíblica, né, do surgimento desse primeiro homem, que é o Adão. Documentos e observações recentes não deixam nenhuma dúvida hoje sobre as relações que existiram entre a América e os antigos egípcios, de onde é necessário concluir que esse continente já era povoado nessa época. Seria, pois, preciso admitir que em 1000 anos a posterioridade de um único homem pode cobrir a maior posteridade, ou seja, seus descendentes, né? Pode cobrir, né? Então, falando que aqui seria difícil, né? Ou melhor, seria admitir que em 1000 anos um único homem, né? Aí como vem no texto, né? Pode cobrir cobrir a maior parte da Terra. Ora, uma tal fecundidade seria contrária a todas as leis antropológicas, né? E aí tem um comentário das leis antropológicas que vem falando exatamente sobre isso, né? Que um homem não, mas de uma mulher já se comprova que todo mundo saiu do mesmo, né? Mas um homem não. E essa questão aqui, ele está se diferenciando mesmo do gênero aqui do sexo, né? De homem e mulher, né? Sim. Ele vai dizer que seria forçoso admitir, né? Que pôde sair da maior parte, que em 1000 anos a posteridade de um único homem pôde povoar a maior parte da Terra. Ora, semelhante fecundidade estaria em antagonismo com todas as leis antropológicas. E aí ele cita aqui, na Exposição Universal de 1867, uma nota de Kardec, apresentam-se antiguidades do México que nenhuma dúvida deixam sobre as relações que os povos desse país tiveram com os antigos egípcios. E aí ele fala, né, cita aqui o Leon Mechedin, numa nota, ele vai reproduzir essa nota, que essa nota inclusive está fixada no templo mexicano, da exposição, e ele reproduz aqui o que essa nota fala, né? E o senhor Leon diz que não é convincente se publiquem prematuramente as descobertas feitas do ponto de vista da história do homem pela recente expedição científica do México. Entretanto, nada se opõe a que o público saiba, desde já, que a exploração assinalou a existência de grande número de cidades desaparecidas com o tempo,
mas que a picareta e o incêndio podem retirar de suas mortalhas. As escavações puseram a descoberto por toda parte 3 camadas de civilizações que dão ao mundo americano uma antiguidade fabulosa. E aí Kardec, ou seja, ali foram construídas 3 civilizações, uma sobre as outras ali naqueles escombros, né? E aí Kardec arremata dizendo que é assim que todos os dias da ciência opõem o desmentido dos fatos à doutrina que limita há 6.000 anos a aparição do homem na Terra e pretende fazê-lo derivar de um tronco único. Então, Kardec traz essa exposição aqui, essa nota dessa exposição universal de 1867, em que ele trabalha ainda essa ideia do surgimento de que a nossa civilização surgiu há 6.000 anos atrás. E é muito interessante que a própria Bíblia, né, Alexandre, ela se contrapõe num certo momento, a própria Gênese Mosaica, e a gente tem que observar algum problema de tradução, de linguística da época também, de palavras que pudessem expressar aquela realidade, porque em um determinado momento da Bíblia, da Gênese Mosaica, o Moisés diz que há relatos de que o filho sai daquela cidade, daquele povoamento que eles estavam, vão para um outro povoamento e lá encontra pessoas, inclusive a esposa, ele acaba casando ali. Então você vê, mas da onde que surgiu aquele povo que ele faz aquela viagem e encontra? Então a gente vê que é uma questão ali já ultrapassada realmente. Adão não foi o primeiro habitante essa teoria do criacionismo, né, que é diferente do evolucionismo proposto por Charles Darwin, que inclusive, né, a própria literatura espírita fala que a teoria da evolução de Darwin inspirou muito Kardec nesse aspecto, né, porque, como eu falei, exatamente ao contrário da que vem nos apresentando no Antigo Testamento, que é do criacionismo, que afirma que Adão foi o primeiro homem, né? Como poderia ser o primeiro homem, né? E aí ele vem falando E aí tem uma coisa que é aquilo que eu falei já num outro programa, a gente tem que contextualizar o livro, né? Esse comentário é de 1867. Então, ele fala que seria inadmissível que viéssemos de uma mesma origem, do mesmo tronco, e só tivéssemos 6.000 anos, né? De fato, isso não faz sentido, né? Porém, hoje em dia a ciência já se comprova que nós temos a mesma origem, né? Que foi uma espécie feminina, né, que originou, como já falamos já anteriormente em outros programas, através de testes de DNA isso foi comprovado, que originou todo o segmento das raças, só que não foi há 6.000 anos, segundo algumas teorias científicas, foi há 150.000 anos, né? Então olha quanto tempo que isso já vem se, né, é um processo de maturação. Então, no primeiro momento, é aquilo que a gente já conhece, no primeiro momento ele tem a vida sedentária, ele, né, anda por áreas para catar a fruta, para caçar, né? Depois vai para outra área. Num segundo momento, né, ele já começa a praticar, começa a perceber que quando chovia, aquelas regiões alagavam, principalmente a região da Mesopotâmia, né? Ali alagava, e quando a água escoava, né, no Egito também, né, quando a água escoava, deixava a terra propícia e ali nascesse planta, e aí o homem já começa a conhecer as raízes, enfim, todo esse processo de desenvolvimento, né? Isso não pode ter durado só 6.000 anos, para a gente chegar ao grau de complexidade que tem, né, a própria ciência hoje, como eu acabei de falar, né, e a antropologia, vem tudo ajudando, né, nesse processo de entendimento e comprovando, né, a arqueologia, né, que contra as cidades de lá sei quanto tempo atrás, né, então exatamente vem comprovando que esse desenvolvimento do homem já é muito anterior do que se propõe, até mesmo a teoria de Darwin, que não tem nesse aspecto a teoria de Darwin não tem um ponto de partida, porque não encontrou o elo perdido, né, do símio que, né, então esse grande ponto de interrogação, mas também não combina nada com a do criacionismo que está na Bíblia, né? É porque a Bíblia, a intenção de Kardec não é desmentir a Bíblia, não é isso, nem questionar a sua veracidade, mas é nos esclarecer no sentido de que a Gênese Mosaica ela se refere a um determinado período, um período dali para frente, um período basicamente da chegada
do povo hebreu, mas que antes disso já contávamos aqui com uma outra população. Então, essa referência da Gênese mosaica é para nos informar, para a gente ter a certeza do seguinte: esses relatos, eles partem de um determinado período, que é a partir desse momento que a nossa história começa a ser escrita, que a gente começa a ter a ideia de se colocar, de se fazer registro da situação do nosso povo. Então Moisés é que começam os primeiros registros, mas não quer dizer, e ele remonta a Adão, sim, que é a referência que ele tem. É a referência que ele tem, mas isso não quer dizer que Adão foi o primeiro homem. Então assim, Moisés está ali, está remontando a história da sociedade. Então ele chega até Adão. Dali para frente ele não contém mais registro. E Adão refere-se ao povo hebreu. Ele está fazendo uma narrativa do único povo hebreu, exclusivo, teoricamente daquele primeiro ali, daquela primeira referência que o Moisés teve. Mas, amigos ouvintes, nós faremos uma pequena pausa e retornaremos em instantes com o segundo bloco do programa Luz na Penumbra. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de A Gênese, na apresentação de André Afonso Monteiro. Amigos ouvintes, nós retornamos com o segundo bloco do programa Luz na Penumbra. E é interessante aqui, né, Alexandre? Nós estamos traçando um paralelo com o livro A Caminho da Luz, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. A Caminho da Luz, ele traz a narrativa da ótica do ponto de vista espiritual da construção da origem do nosso planeta e da origem da vida. Mas nós não estamos seguindo cronologicamente o livro A Caminho da Luz. Nós estamos seguindo aqui, na cronologia do nosso estudo, o livro A Gênese, mas estamos fazendo aqui, de vez em quando a gente vai lá, faz uma inserção no A Caminho da Luz. Então tem horas que a gente vai no primeiro capítulo, daqui a pouco a gente vai lá para trás, mas não quer dizer que a gente esteja desorganizado, não. É que a gente, de acordo com o que Kardec vai colocando aqui na Gênese, a gente vai procurando uma referência na obra Caminho da Luz, que, ao nosso ver, é uma obra importante e que guarda características e similaridade com a obra Gênese. Então aqui, Alexandre, no item 41, Kardec ele vem narrando para nós, conforme a gente já colocou, que essa ideia da cronologia dos fatos, independente das questões geológicas da população, que é inconcebível que Adão tenha sido o primeiro homem, até por conta da ideia aí de 6.000 anos antes de Cristo. E ele vem colocando o seguinte aqui no segundo parágrafo: sem falar da cronologia chinesa, que remonta, dizem, a 30.000 anos, documentos mais autênticos provam que o Egito e a Índia e outros países já eram povoados e floresciam pelo menos 3.000 anos antes da era cristã. 1.000 anos, portanto, depois da criação do primeiro homem. E o Emmanuel ele vem colocar aqui, no capítulo 8 do seu livro, A China Milenária. E ele diz o seguinte, depois de nossas divagações a respeito da raça branca, que se constituía dos antigos áreas no ambiente da Terra, é cabível examinarmos a árvore, olha o que ele coloca, a árvore mais antiga das civilizações terrestres, a fim de observarmos a existência carinhosa e constante do Divino Mestre para com todas as criaturas de Deus. Então ele vai falar que existem árvores, sim, existem troncos, e a China é um desses troncos, um dos mais antigos. E aí, como está no texto do Kardec, ele vem falando que a China remonta-se a 30.000 anos e documentos autênticos, quer dizer, ela tinha registro, ela não era só ela antiga, ela tinha registros de outros povos também tão antigos quanto ela.
né? Ela não registra somente a história dela, do povo chinês, da origem daquela raça. Ela vem registrando também que já existia naquele momento, né, como ela vem falando, ó, documentos autênticos que atestam que o Egito, a Índia e outros países estavam povoados e florescentes pelo menos 3.000 anos antes da era cristã. Então, sim, não só a China, mas todo outro grupo, né, de povos que estavam já no processo da florescente, como vem citando o livro, de evolução, né? Sim, com certeza. E aí o Emmanuel continua aqui dizendo que quando se verifica, né, o advento dessas almas proscritas do sistema de Capela, então quando se dá o advento da chegada das primeiras encarnações desses espíritos originários de Capela, em épocas remotíssimas, a existência chinesa contava com uma organização regular, oferecendo os tipos mais homogêneos e mais selecionados no planeta em face dos remanescentes humanos primitivos. Então ele vai dizer que quando esses espíritos chegam aqui, eles já de alguma maneira encontram uma sociedade já existia. Não é que eles reencarnam ou encarnam nesse seio, não é esse contato, mas já existia uma China com uma sociedade, um povo milenar, com uma sociedade mais ou menos regularizada, ou seja, que organizada, né? Com uma organização regular, mais ou menos. Entre os povos que já existiam aqui, eles já estavam já no processo mais adiantado. Eles são os mais antigos, né, Alexandre? E os que já estavam com uma organização mais regular, oferecendo os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta, em face dos remanescentes humanos primitivos. Então ele vai dizer que da sociedade humana que aqui se encontrava, os chineses eles eram aquele grupo ali mais homogêneo e mais selecionado que a nossa sociedade se encontrava. E diz que as suas tradições andaram de geração até geração construindo as obras do porvir. E ele arremata, né? Daí se infere que, de fato, a história da China remonta a épocas remotíssimas no seu passado multimilenário. E esse povo, que deixa agora entrever uma certa estagnação em seus valores evolutivos, então lá atrás evoluíram muito, eles apresentaram, né, essa evolução. Alcançaram um grau diferenciado. E agora, né? Ele diz, entrou no meio comum, né? Ficou igual a todo mundo, digamos assim. Nós que evoluímos e chegamos e atingimos o ponto deles. Ele demonstra uma certa estagnação nos seus valores evolutivos, sempre foi igualmente acompanhado na sua marcha por aquela misericórdia infinita do céu, que envolve todos os corações que latejam na terra. Então, ele vai colocar aqui para a gente essa questão, e diz que a China também ela é convocada pelas transformações do século, a grande lição do entrelaçamento da comunidade planetária, a fim de ensinar as suas virtudes e aprender as virtudes dos outros povos. Então você vê que cada árvore tem o seu tronco, tem a sua característica, seja genética, seja cultural, mas que esses povos, em algum momento, vai haver uma comunhão universal, e aí é o grande X da questão, né? Vai haver essa grande comunhão, o hebreu com as remanescências das características do povo egípcio, com as conquistas do povo hindu, com as conquistas da família indo-europeia e com as características dos demais povos que aqui permaneciam. Todos nós vai haver uma comunhão fraternal e universal, né, Alexandre, em algum momento, e a gente vai aprender essa característica de cada um. E aí você vê que por mais que esses povos queiram ficar separados, a facilidade da comunicação,
a interação, seja pela internet, seja pelas redes sociais, mas as possibilidades de viagens, de comunicações, da pessoa poder ir lá visitar a China, de poder ir lá visitar a Índia, de poder ir lá visitar o Egito, vai lá, aprende aquela cultura, aprende aqueles ensinamentos, tem mais coisas que talvez não estejam ainda reveladas completamente desses povos, e traz para o ocidental, né, para o mundo ocidental, para a gente aprender todas essas conquistas que esses povos já tiveram. Então, aí dentro desse contexto, até sem querer, né, discordar de Emmanuel, longe disso, né, quando ele fala, né, que agora entrevê uma certa estagnação na China, né, mas se a gente for parar para ver, a China é o maior país do mundo, o maior número populacional do mundo, né, e apesar de ela viver, né, no seu interior de forma bem feudal, digamos assim, né, a China não está totalmente estagnada, né? Ela pode estar dando passos pequenos, mas ela está no processo evolutivo, né? E essa coisa dessa união do povo chinês, isso existe até hoje. O povo pode ser reprimido e tudo Sim. mais, mas a gente percebe que é muito presente na raça mas chinesa. Ele fala uma certa estagnação nos seus valores evolutivos. Então aí a gente tem que ver a gente não pode generalizar essa informação que ele está dando, né? Ele diz, ela era um povo mais evoluído naquele tempo, mas hoje eles demonstram uma certa estagnação, eles não, essa evolução deles não se dá tanto no ritmo como era naquela época, antes. Mas não que também não estejam evoluindo, não. Né? Eles estão no processo evolutivo, né? Só não estão naquele ritmo, digamos porque ninguém assim. para, né? Todo mundo evoluindo, né? Talvez eles tivessem que ter esse pé no freio, talvez pela própria espiritualidade maior, porque estava evoluindo muito rápido, ao ponto que os outros estão ficando muito para trás, então é uma necessidade de adequação, né? Ele faz uma análise, lá atrás, quando o pessoal de Capela chegou aqui, esse povo tinha uma evolução em relação aos demais povos primitivos que aqui estavam. Então eles estavam bem lá na frente em relação. A gente fala da sociedade organizada, só que hoje eles não estão tão lá na frente da gente. Tem um equilíbrio, hoje né? Já um equilíbrio, tem que ter aquele equilíbrio ali para poder ter. Aí essa certa estagnação, né, que ele coloca. Acho que talvez aqui a palavra que não tenha sido bem colocada, né? Quando ele fala de estagnação, né? Ele fala uma certa estagnação, ele não está dizendo que eles estão... É uma estagnação total, né? Total, aí a gente que vai no nosso poder de observação, de uma análise do contexto geral histórico. E aí Kardec, ele vai dizer que, a gente encerra aqui no item 41, fazendo um resumo, dizendo que, em suma, é isso que Kardec está colocando para nós, que o povo, a raça adâmica, não pode ser considerada a origem da nossa existência, porque com a chegada deles já existiam outros povos aqui, como ele mesmo cita, os próprios egípcios, os próprios chineses e povos que na América também já tinha aqui uma certa organização. A forma tribal já é uma organização, né? Entendeu? Sim. Viver de uma forma tribal já é uma organização social. Da mesma forma, né? Quando os portugueses chegam aqui, os europeus já encontram uma organização população organizada, já, né? A tribo X, tribo, né? Troncos condições linguísticos, né? Culturas, né? Acreditando no Deus A, no outro no Deus B, né? Com suas lendas, né? Então já tem essa diferença, já tem essa... diga-se passagem, se criou essa diferença entre eles mesmos, não teve nem, ali foi espíritos que reencarnaram com bagagem que foi ajudar, né? Porque espíritos numa condição mais primitiva. Exatamente, e também espíritos mais evoluídos, quando o português chega, ele já, como eu falei, já encontra uma certa organização. Isso prova que ali passou espíritos ali que ensinaram essa questão da organização, da crença, da liturgia religiosa, né? Que encarnaram ali já com esse desenvolvimento. Exatamente. Então, amigos ouvintes, nós estamos aí chegando ao final do nosso programa, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus. Rádio Rio de Janeiro
está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. E hoje, continuando o estudo desta obra, nós contamos mais uma vez, com muita alegria para o nosso coração, com a presença do nosso querido irmão, nosso querido companheiro, nosso querido amigo Moisés Santos, que está aqui estudando conosco o Código Penal da Vida Futura, que está no capítulo 7º da primeira parte desta obra. E neste capítulo, Kardec trata das penas futuras segundo o Espiritismo e, particularmente, no subtítulo Código Penal da Vida Futura. Moisés, muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de participar de mais esse intento. Pois é, muito obrigada. Então nós estamos agora na sequência, vamos estudando o artigo 31. As penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. Portanto, aqui está a causa, não é isso, Moisés? Nós estamos vivenciando a unicidade do espírito. Como Paulo de Tarso bem lembrou, a vida é uma só para o espírito. Sim. Porque a vida corpórea, que é a personalidade, o nome que nós temos nessa existência, ela refere-se ao corpo físico, somada a todas as experiências de espírito. Então, na reencarnação seguinte, nós somos o resultado da soma de tudo que realizamos no passado. Então, como temos o livre-arbítrio, nem sempre estamos utilizando de forma adequada, que seja por ignorância ou com consciência de causa, nós temos sempre que sentir as consequências. Quando somos ignorantes, são abrandadas, porque nós ignorávamos. Mas quando realizamos conscientemente, com conhecimento de causa, aí a enfermidade é grave. Então nós vamos ter realmente provas e expiações também no mundo espiritual, e se elas não forem suficientes para retificarem-se, essa continuidade se dá no corpo físico. É aí que nós vamos ver as doenças congênitas, nós vamos ver as limitações físicas e mentais, os processos de dificuldade de toda sorte, em função de uma necessidade de reparação que se dá por continuidade mesmo. Exatamente. Por isso é que, nesse comentário que você faz, nós lembramos do que Jesus nos ensinou, né? Muito será pedido, muito mais será pedido àquele que já conhece, àquele que já tem o conhecimento. Exato. Porque aí ele está, como você sublinhou muito bem, conscientemente agindo contrário à lei. Esse é o processo mais grave de enfermidade, quando nós conhecemos a verdade e agimos de forma equivocada, contrária, sabendo das consequências. Então, esse é o processo de maior ferimento que se possa fazer a si mesmo, é fazer uma escolha equivocada com conhecimento de causa. Exatamente. E como nós fazemos isso, trabalhamos contra nós mesmos, né? É uma incoerência da criatura. Sim. Então, o espírito tem penas na vida espiritual e na vida corpórea. Sim. Aliás, nós vamos estudar principalmente na vida espiritual na segunda parte desta obra.
Particularmente, Kardec vai dissecar esse tipo de experiência a que todos estamos sujeitos. Agora, por que o espírito sofre penas tanto na vida corpórea quanto na vida espiritual? Por quê? Temos imperfeições e por causa das nossas imperfeições, nós agredimos a lei e, como você acabou de dizer, Moisés, agredimos a nós mesmos. Sim. As nossas paixões... Vamos falar das paixões? Sim, vamos lembrar também, Nádia, que o espírito, ele é um ser inacabado, é uma obra inacabada. Nós estamos a caminho da perfeição. Então, enquanto não formos perfeitos, enquanto não atingirmos o alvo da luz maior, nós teremos imperfeições. Nós não fomos criados imperfeitos. É porque falta-nos a propriedade do que ainda não alcançamos. Esse é o sentido de viver. O sentido de se esforçar para entrar no mecanismo natural da lei do progresso. Se nós não acompanharmos essa lei de progresso, nós causamos mal para nós mesmos. Exatamente. Então, é por isso que, insistindo em se manter acomodado, se permitindo a preguiça ou fugindo da realidade do que a nossa consciência nos convida a realizar, nós ficamos à deriva e causamos ainda mais esse sofrimento que é o resultado de permanecer imperfeito. Permanecer inacabado. Inacabado, pois é. Inacabado, mas com toda a potencialidade para se acabar, né? Isso. Para se tornar, digamos assim, arrematado, né? Porque como um projeto divino, nós estamos em execução, né? Nós estamos construindo para chegarmos à finalização desse construto. Agora, nós temos as imperfeições e precisamos nos disciplinar para irmos eliminando as nossas imperfeições e também ir disciplinando o uso exacerbado das paixões. Sim. As paixões, elas representam, notadamente, aquelas conexões que fazemos aos sentidos físicos. Nós nos enebriamos com os sentidos físicos e perdemos como espírito. Então, vivemos esse estado ilusório de que as coisas que saltam os olhos, a parte exterior, a beleza exterior, a necessidade de possuir ou de se apegar às coisas, e até mesmo pessoas, nos fazem escravos de necessidades que constrangem o espírito. Então, como nós somos espíritos e estamos realizando um processo de constrangimento para o corpo, o espírito vai se associar a esse estado em prejuízo próprio. Então, uma incompatibilidade com a essência. Por isso que Jesus nos convida a nos levantarmos. Ele convida os discípulos, né? Levantemo-nos daqui, né? Porque é necessário vigiar. Não podeis vigiar comigo nem uma hora. Nem uma hora. E Emmanuel comenta isso primorosamente, dizendo: por que permanecer-se chafurdado às necessidades das sensações físicas, se temos todo um horizonte de espírito a desenvolver com propriedades latentes, conforme você disse, de propriedades superiores a serem desenvolvidas? Exatamente. Que é o que vai determinar a felicidade. Enquanto nós ficarmos somente jungidos às questões físicas, nessa ilusão das sensações de toda sorte, criando paixões, nós estamos nos vinculando aos gravames morais, que é a origem de todas as alienações mentais e causam graves prejuízos para a organização do espírito e prolongam o seu sofrimento além do corpo físico. Exatamente. E lá em O Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta sobre as paixões. E os espíritos orientadores da humanidade nos dizem que as paixões não são necessariamente más. Sim. Elas muitas vezes nos protegem até quando, por exemplo, nós temos o desejo de nos proteger. É o instinto de conservação. Sim. Isso pode ser considerado uma paixão. A sexolatria é a exacerbação de alguma coisa que é
uma providência divina para propiciar a abertura das portas à reencarnação no mundo de provas e expiações. Mas tudo deve ser usado com parcimônia. Quando nós exageramos no uso das paixões e no mau uso das nossas faculdades, por exemplo, a inteligência não é uma paixão, mas é uma faculdade. Se nós usamos a inteligência para praticar o mal, nós voltamos com, você lembrou bem, com constrangimentos físicos, não é isso? Sim. Por exemplo, nós somos candidatos fortíssimos à idiotia, que é uma espécie de falência ou de surdez mental, não é? E depois a expiação de faltas presentes e passadas, porque nós também achamos que as nossas provas e expiações são devidas apenas ao nosso passado. Porém, quanto se faz hoje? Pois é. Então, nós também podemos estar praticando hoje delitos perante a lei, e estamos já escrevendo nossas retificações, nossas correções nas próximas encarnações. E às vezes nem nos damos conta desse prejuízo, porque ainda não vimos suas consequências. Mas basta se enxergar um pouco e vamos ver que nós não estamos em equilíbrio no sono físico, na alimentação, na alegria de viver, na satisfação pelas coisas, em predisposição para servir. Então, é sempre acompanhado de algum distúrbio também do sentimento. Do sentimento. Então, você falou dos excessos. Esses excessos são verificados quando não há sentimento. Sentimento, exato. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra, com o estudo do céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec, na apresentação de Nádia do Couto Vale. Nós continuamos aqui estudando o Código Penal da Vida Futura, nesta obra, com o nosso querido amigo e companheiro Moisés Santos. E nós agora vamos para a segunda parte deste artigo 31 do Código Penal da Vida Futura. Nós já vimos que as penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. E continua aqui o artigo 31. É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam as misérias e vicissitudes mundanas que, à primeira vista, parecem não ter razão de ser. Justas são elas, no entanto, como espólio do passado, herança que serve à nossa romagem para a perfectibilidade. Então, quer dizer que nós vamos corrigir na vida corpórea quando estivermos encarnados. Sim, só é possível colocar em prova o planejamento, o preparo, toda a estrutura de recondicionamento para a luz se tivermos diante do exame. O exame é a prova, é o teste. Nós temos que estar diante de condições para fazermos a escolha adequada. Nos preparando. Quando fazemos a escolha, nós estamos respondendo a esse teste. E aí vai toda a bagagem, toda a estrutura, toda a predisposição, toda a vontade utilizada dentro daquele recurso. Então, quando formos tentados pelo lado fraco, quando formos convidados às facilidades, saibamos negar, saibamos dizer não, como Jesus ensinou. Seja o vosso falar sim para o sim e não para o não. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo,
tome a sua cruz de cada dia e me siga. Então essas decisões que às vezes chocam o parente, chocam o amigo, chocam a sociedade, chocam a média das escolhas, né, naturais, em sua maioria, pelas sensações, pelo imediatismo, que é difícil manter, mas que se estrutura dentro de nós com aquela certeza íntima de fortalecimento de quem quer realmente se libertar no caminho com o Evangelho de Jesus. Exatamente. Então você veja que aqui é na vida corpórea que nós vamos reparar o mal das existências anteriores, das encarnações anteriores. Isso porque nós precisamos nos preparar e temos oportunidade de nos prepararmos no plano espiritual. E se a programação tiver alguma programação de uma determinada natureza e de uma determinada extensão, se no plano espiritual nós começarmos a nos melhorarmos, e isso é sempre possível, porque a misericórdia de Deus tem as portas escancaradas para a redenção dos filhos em toda parte, a todo tempo. Então, quando nós reencarnamos, nós já temos a nossa programação um tanto amenizada, porque já aprendemos muitas coisas. E aqui na Terra, até nós dois que somos professores, Moisés, nós sabemos que se o aluno já aprendeu aquilo, nós não vamos perguntar novamente a ele. Não precisa repetir. Não precisa repetir. Então, é exatamente o que a didática divina faz conosco. É assim que ela procede com as criaturas. Não é isso? Sim, inclusive no mundo espiritual existem verdadeiras universidades, escolas completas que nos preparam para sermos dignos dentro da família, para desempenharmos o papel de parente, de pai, de mãe, de irmão, naquela profissão que vamos seguir, em todas as condições que vamos realizar e até as visões ampliadas do campo do espírito, que na hora da prova a gente vai ter já aquele subsídio. Exatamente. É como um aluno bom que estuda uma semana antes, tira a sua dúvida com o professor. E quando chega na prova, ele tira 10. É o que a gente faz no plano espiritual, ou pode fazer. Inclusive, podemos nessas universidades, com os professores no plano espiritual, nós podemos nos preparar para áreas novas de conhecimento na Terra, em que nós vamos trabalhar. Exatamente. Nós aprendemos essas coisas tanto da moral, né, de como nós, você lembrou, como nós devemos nos comportar em família, nos comportar em sociedade, como também como nós vamos usar as nossas faculdades, a nossa inteligência para o exercício profissional. E nós também já nos adiantamos. Você sabe, eu já tenho uns projetos para eu estudar lá nas universidades no plano espiritual. Então vou me matricular também para estudar junto com você. Tá certo, vamos, tá combinado. Tá combinado. Então, aí, pondo em prática, assim que nós vamos corrigir, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. É isso que nós estamos falando. Isso. Já até combinamos aqui de nós fazermos cursos. Isso, e o nosso mentor nos instruindo, dizendo tudo. Onde temos que estudar mais. E nós vamos fazer tudo certo. Exatamente. Assim se explicam as misérias e vicissitudes mundanas que à primeira vista parecem não ter razão de ser. Muitas pessoas dizem que elas não conseguem atinar com o objetivo porque elas não lembram. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos lá esquecimento das faltas, estudamos isso. Parece que aqui também, né? A nós nos parece que não há razão de ser daquilo, porque nós não conhecemos os ascendentes, as causas daquilo que nos está acontecendo. Mas se estudarmos o Espiritismo, nós podemos atinar com as causas. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós estudamos o capítulo Não se pode servir a dois senhores, nós vemos a aplicação da riqueza e da miséria, né, como provas. E sabemos que a miséria é a construção das imperfeições do homem e que essa proposta da divisão de todos os valores financeiros e de forma equivalente a toda a população não se manteria por muito tempo, porque nem todos estão dispostos a trabalhar.
nem todos estão dispostos a acordar cedo, nem todos gostam de estudar, nem todos gostam de obedecer, nem todos estão predispostos a servir e a manter e até mesmo multiplicar esses valores. Então, logo, tudo se realizaria dentro das projeções do que cada um pode oferecer. Então, o problema não é da divisão dos bens. O problema é a questão moral que sustenta esses bens dentro do que é necessário para cada um, sem os abusos. Que é rico, isso também sucedeu, e é muito difícil suceder-se bem como rico. Muito. Né? Ele aprendeu a ser humano, ele aprendeu a dar boas condições para os seus trabalhos, para os seus empregados, a sua indústria está associada ao entretenimento. Gera emprego, ele promove condições sociais favoráveis de crescimento, então ele bem sucede-se. E aí nós vamos vê-lo também como exemplo. E um ensina para o outro. Exatamente. Você aí deu optimisticamente, né? Sim. O sucesso na encarnação. Mas e quando não há sucesso? E quando aquele que está carente, que está na miséria... Revolta-se. Ou quando aquele rico esbanja o dinheiro, vai dilapidando o patrimônio? Vai ter que prestar conta, né? Vai ter que inverter a situação. Isso, você vai ter que viver de uma forma diferenciada para sentir o que causou. Para aprender a valorizar aquilo adequadamente. Exatamente. Então, justas são elas, as misérias e as vicissitudes, as tristezas, os problemas. Tudo isso é justo. No entanto, como espólio do passado, como as coisas que sobraram para nós corrigirmos do passado. É uma herança que serve à nossa romagem, à nossa trilha evolutiva para a perfectibilidade. Vamos falar sobre a perfectibilidade, Moisés? Somos todos perfectíveis. Uhum. Ou estamos sempre dispostos a progredir. É a natureza de todos nós. É inelutável, porque isso é a vontade de Deus. Deus não quer que nenhum de seus filhos fique na retaguarda ou que fique demorando num estágio evolutivo, porque muitos dizem assim, eu vou ficar aqui, não vou deixar tudo para a próxima encarnação, mas isso não é possível, porque todos nós estamos desenhados, destinados à perfeição relativa a Deus, que é a perfeição absoluta. É o que Jesus disse, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E nessa condição, tudo que resta do passado, nós vamos ter que resolver para corrigir tudo até a última coisinha errada que nós tenhamos feito, rumo à perfectibilidade, porque nós estamos nos tornando perfectíveis e, como projetos divinos, estamos nos tornando reais. Sem esquecer que somos herdeiros de Deus. De Deus, exatamente. Nós estamos, então, encerrando por hoje o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, e, neste momento, estudando o Código Penal da Vida Futura, capítulo 7º, primeira parte. Queremos agradecer a você, Moisés querido, meu irmão, uma satisfação, meu companheiro, querida. meu amigo. Muito obrigada pelas luzes que trouxe, pelas vibrações de carinho e amor aqui ao nosso estudo. Obrigado. E para os nossos ouvintes também, que seguiram conosco, e por isso muito nós agradecemos, recomendando-nos todos ao coração de Jesus e de Maria. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono
nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.